tudo bem? Sou o Guilherme Monks, estamos dando início à quinta e última parte do nosso curso sobre holding patrimonial. Avançando agora nos temas que já falamos, eu trago à discussão as vantagens tributárias da holding, tá bem? Nós já falamos no último módulo, quarto, apenas para contextualizar os assuntos, sobre a proteção patrimonial e também a forma pela qual ocorre a transferência de bens para a holding. Mas com relação especificamente às vantagens tributárias, quais seriam? O que efetivamente há de ganho ou de possibilidade de planejamento tributário? O primeiro ponto é desmistificar a questão de que existiria uma regra previamente criada de forma a se recolher menos tributo. Isso não ocorre de forma ampla, de forma irrestrita, mas sim de forma aplicada, analisando cada realidade de negócio. Então eu posso ter uma holding patrimonial com uma situação, por exemplo, de atividade rural, que necessite de um planejamento tributário completamente diverso de outra, que exclusivamente volta às suas atividades para locação de imóveis, por exemplo. Então é muito importante fazer uma análise acurada da vontade dos instituidores, da relação dos cotistas com o patrimônio e da natureza das atividades, ou seja, a forma pela qual se vai monetizar o patrimônio. Quais atividades a holding vai exercer para conseguir oferir receitas, oferir resultados positivos para os cotistas da holding, tá bem? Mas eu separei alguns aspectos aqui que me parece que são inerentes a todas as holdings patrimoniais e merecem a nossa atenção. Primeiro ponto é exatamente que as participações que a holding tiver em outras empresas, caso ela seja de participação, não é? De acordo com aquela classificação que nós já fizemos, não impedindo que ela seja também patrimonial, e aí seria uma figura de uma holding mista. Quando ela recebe, portanto, essas participações, seja na forma de distribuição de dividendos ou de lucros, essas participações, de acordo com a lei tributária, são isentas de tributação. Então, se tiver um ganho relevante, à medida que ela vai reconhecer essa receita de forma isenta e vai poder oferecer os resultados com base nisso. Mas não é só. Nós podemos dizer também que, por outro lado, existe a mesma isenção quando a holding, a sociedade, apura os seus resultados contabilmente, de acordo com a legislação e as suas escriturações, e distribui esses resultados para os seus cotistas. Esses, então, pessoas físicas, na medida que recebem esses valores, essas participações, também não vão estar sujeitos à tributação de imposto de renda, pela mesma regra legal que isenta de incidência essa distribuição de resultados. Isso é uma proteção, um benefício legal existente no Brasil muito importante e deve ser bem aproveitado com relação à administração e utilização e planejamento das holdings patrimoniais. Ainda naquelas situações que a holding tem atividades econômicas que gerem faturamento, gerem receita, provavelmente também nós vamos ter um ganho tributário porque a holding vai ser tributada, enquadrada enquanto pessoa jurídica, tendo uma incidência diversa com relação àquelas atividades se fossem exercidas por pessoas físicas. Por exemplo, imagine que a holding ofere rendimentos advindos de aluguel de determinado bem. Essas receitas vão ser tributadas de acordo com a sistemática do lucro real ou lucro presumido, por exemplo. E no final das contas nós vamos ter uma alíquota flutuando entre 11% e 12% aqui, a mero título de exemplo. Em contrapartida, se fôssemos ter essa mesma incidência com relação à pessoa física, haveria um imposto de renda de pessoa física com alíquota de 27,5%, né, respeitado as faixas progressivas de isenção e tudo mais. Então, dependendo do valor dos locativos recebidos, é muito mais vantajoso o tributá-los enquanto pessoa jurídica, com as regras próprias tributárias, tá bem? Poderemos falar ainda da não incidência de tributo por transferência via ato inter vivos, que seria o ITBI, quando se faz uma transferência através de uma cisão, por exemplo, da holding. Imagina que ela tenha, no exemplo aqui, 3 imóveis e queira ceder um deles para um cotista. É possível, então, cindir a empresa, ficando a parte que detém esse patrimônio, esse bem, para
determinada pessoa, determinado partícipe, cotista ou pessoa que entre nos quadros societários para isso. Nessa hipótese de cisão, eu não vou ter, por exemplo, essa incidência do ITBI, é uma forma interessante de fazer um planejamento. É claro, há que se analisar a situação concreta para ver se, ao fazer isso, não se está acabando criando uma burocratização ou outras incidências não queridas, não é? Mas, em princípio, é uma possibilidade clara de redução tributária, de planejamento tributário, portanto. Com relação à sucessão hereditária, o recolhimento do ITCD, que é o Imposto Causa-Mortes, um tributo de competência estadual, e eu já mencionei isso em outra oportunidade aqui do nosso curso, o cálculo do valor que vai incidir a título de ITCD vai levar em conta uma base de cálculo, uma grandeza calculada de acordo com as cotas ou o valor patrimonial contábil dessas cotas da holding. E isso normalmente é menor do que o valor de mercado de determinado bem que ela detém. Então, é possível se ter um ganho, um recolhimento menor de TCD nesse sentido. E aqui eu reforço a alegação que fiz também de que se tenha muito cuidado, porque a legislação de determinados estados da federação exige que além disso se faça uma avaliação do próprio bem da holding, porque exatamente se quer evitar excessos nessa situação de valor contábil muito menor do que o valor de mercado, por exemplo. Mas é possível, em grande parte das vezes, sim se ter um ganho, porque o valor patrimonial, se estiver de acordo com as regras contábeis de contabilização, for menor, ou ser menor do que o valor de mercado de determinado bem que estaria sujeito aí ao procedimento sucessório. Bom, analisando todos esses aspectos até aqui trazidos, nós podemos concluir claramente, já nos preparando para o fim, tendo analisado a situação de vantagens, motivos que levam à criação de holding, proteção patrimonial, formas de constituição, questões de benefícios tributários, que há algumas conclusões claras que nós podemos ter. A primeira delas é evidente que é uma figura assim, muito útil, efetiva e deve ser melhor utilizada na prática para gerir e organizar o patrimônio familiar. Mas eu separei 3 aspectos que eu gostaria de frisar com vocês aqui com relação aos benefícios da utilização da figura da holding patrimonial. O primeiro deles é exatamente o patrimônio pessoal e familiar, não é? O segundo, aí, então, seria a possibilidade de planejamento tributário de menor incidência fiscal, portanto. E, por fim, exatamente a noção de agrupamento e organização patrimonial familiar, permitindo que se gere isso de forma mais correta e mais efetiva, evitando riscos, administrando, inclusive, desentendimentos futuros, e de antemão se permita um adiantamento, uma melhor organização da sucessão hereditária, que aí também vem a reboque, traz junto consigo a questão da simplificação, até mesmo afastamento da necessidade do procedimento de inventário e partilha. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo trazido aqui. Estou à disposição para trocarmos ideias sobre esses assuntos e convido já para que acessem o nosso portal superia.cc e acessem, utilizem os outros conteúdos que nós estamos disponibilizando. Tá bem? Satisfação, um grande abraço e até a próxima.